Oi, gente. Bom dia. Esta nossa aula de produção textual. O que eu vou fazer, né? Nós vamos. Primeiro, eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo, tá? Pedindo a participação de vocês, o comprometimento. Não deixem de enviar os textos. Se você não quiser me mandar, né? Antes do Classroom, se você não quiser me enviar para eu fazer alguma análise, se você já quiser mandar direto, tudo bem. Mas assim, vamos nos comprometer mesmo em enviar, em realmente mandar os textos, tirar dúvidas. Eu estou disponível sempre. Às vezes eu não consigo responder no mesmo horário, porque são muitos alunos, né? Mas quem me envia os textos sabe que em algum momento eu envio, tá bom? Eu lembro que nós vimos a nossa produção textual que eu havia passado. Semana passada eu dei 2 semanas para que vocês pudessem entregar terça que vem, não é? Dia 16. E aí, o que eu pensei para a aula de hoje, tá? Eu pensei em discutir com vocês o tema, né, dessa produção textual, que foi uma redação do Enem cobrada. Só que eu gostaria de, além de discutir o tema, eu gostaria de aplicar isso em um exemplo, né? Em um exemplo de um texto. E aí eu já vou tentando relembrar algumas coisas, algumas características do próprio gênero redação do Enem, tá? E assim, gente, reforçando esse apelo, façam um esforço, né, para tentar assimilar as informações que eu trago, para tentar pôr em prática nos textos de vocês essas informações que eu venho trazendo, porque são importantes, tá bom? Vamos fazer, né, cada uma a nossa parte. Eu vou tentando trazer um material de qualidade, um material que realmente possa ajudá-los, mas vocês também precisam, em contrapartida, me dar, né, esse retorno. Então, por exemplo, eu já observei que muitos alunos ainda nem assistiram os vídeos passados, né? Quando eu passei o artigo de opinião para trabalhar os gêneros que mais caem na redação da UES, pouquíssimos alunos assistiram ao vídeo. Lá eu trabalho a estrutura do gênero, eu digo como é que faz, tiro as dúvidas, né? E eu estou percebendo que tem muita gente que não está fazendo o esforço, né, de ir lá no canal, assistir, tirar dúvidas, anotar dúvidas para depois, né, enviar no privado, enfim. Então eu faço esse apelo, né? Eu peço a vocês comprometimento, dedicação, e o que eu puder fazer para ajudá-los, eu vou estar aqui, tá bom? Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Gente, o tema que eu havia pedido a vocês, né, para essa produção foi a importância das redes sociais nas relações contemporâneas. A gente sabe que o Enem ele tem uma pegada de trabalhar uma problemática em cenário nacional, não é? Observem que aí nós não mencionamos a palavra Brasil, não é? Mas para mim o importante aqui é aprender a
a construir o gênero textual e, principalmente, aprender a argumentar, né? A construir um texto argumentativo. Dessa forma, mesmo não aparecendo aí a expressão Brasil para delimitar essa problemática em cenário nacional, isso não impede de a gente trabalhar essa temática, uma vez que o mais importante é aprender a argumentar, né? A construir a progressão temática, enfim, a produzir o gênero, tá? Então vamos lá. Quando eu digo a importância das redes sociais nas relações contemporâneas, não daria para falar de tudo, né? Como nenhum tema daria para falar de tudo. Sempre a gente precisa delimitar. É por isso que no primeiro parágrafo nós precisamos estabelecer o nosso ponto de vista, a nossa tese, que agora eu só vou me referir de tese, tá bom? Toda vida que nós falarmos em tese, em um texto argumentativo, né, ou em um texto dissertativo, nós estamos falando de ponto de vista. Tese é igual ao ponto de vista que você quer defender em relação àquele tema. Então veja que daria para... Há várias possibilidades para trabalhar essa redação aí, né? Por exemplo, se o aluno quiser realmente confirmar que as redes sociais elas são importantes nas relações contemporâneas, ele poderia, ao estabelecer a tese, por exemplo, fazer um recorte de duas situações que comprovam essa importância, né, das redes sociais nas relações contemporâneas. Por que eu sempre sugiro dois elementos? Para no desenvolvimento, em cada parágrafo, você desenvolver um ponto, né? Então, no segundo ponto, você comprovaria a importância desse determinado ponto que você citou na tese. E no terceiro parágrafo, você retoma o segundo ponto, né? que faz com que você defenda a importância das redes sociais nas relações contemporâneas. Ou então, você pode citar apenas um ponto, e aí nos dois parágrafos você cria dois argumentos, né? Um argumento e cria um outro argumento para falar do mesmo ponto, né? Mas aí, vamos ver como foi que este aluno ele construiu, né, a sua tese e como que o caminho que ele preferiu escolher para falar deste tema. Vamos lá. Ele começa dizendo assim: no filme The Perfect Date, O Encontro Perfeito, o personagem Brooks cria um aplicativo que permite às mulheres a contratação de um namorado, que incorpora as características que a contratante deseja. No entanto, apesar do sucesso da ferramenta, Brooks entra em um conflito de identidade, pois interpretar um novo alguém a cada situação faz com que ele desconheça os seus reais atributos. Então, resumindo o que a gente viu até aqui, no filme, o próprio personagem cria o aplicativo, né? E as mulheres nesse aplicativo elas elencam as características que devem ter o namorado que elas procuram, e aí ele assume aquelas características, né, para atender o desejo daquela mulher. Só que, apesar do sucesso da ferramenta, ele vai começar a entrar em conflitos de identidade, porque a cada vez que ele interpreta um novo alguém a cada situação, ele vai se perdendo, ele não vai mais se reconhecendo, né?
Aí o que o aluno faz em seguida, né? Ele utiliza o exemplo do filme para introduzir a ideia das redes sociais nas relações contemporâneas, né? E aí ele diz assim, ó, de forma análoga à ficção, ou seja, comparando com a ficção, né, com o filme, é fato que as redes sociais facilitam a interação social, sobretudo pela ampla gama de oportunidades e facilidades geradas. Vejam que aqui ele reconhece a importância das redes sociais para facilitar a interação social, e aí esse contato permite, né, essa gama de oportunidades que ele fala aí. Só que ele utiliza um conectivo, né, um marcador discursivo aí de oposição. Primeiro ele fala do filme para introduzir o tema, para eu saber que o tema da redação do meu texto ele vai tratar de redes sociais nas relações contemporâneas. E aí depois que ele faz isso, ele traz para o contexto real, reconhecendo a importância, né, das redes sociais nesse processo de interação. Contudo, o que ele fala? A utilização indevida dessas ferramentas, que são as redes sociais, essa utilização pode propiciar, como no filme, a criação de estereótipos e de relações fluidas, fazendo com que os indivíduos passem a se mostrar não como são, mas como a sociedade quer vê-los. Nesse sentido, faz-se necessário discutir sobre os fatores que favorecem esse quadro. Então, gente, a sugestão que eu já vou dando para vocês, né? Nós introduzimos a temática, né? Se você quiser utilizar um repertório sócio-histórico, isso já é interessante. Mas não basta só citar o filme, não basta só citar o fato histórico, não basta só citar a fala do filósofo, do teórico, do estudioso, da pesquisa, né, do dado. Não basta só isso. É preciso... Ele entra para introduzir o tema, mas depois ele faz uma relação, né, um link para trazer a sua tese. Ele reconhece a importância das redes sociais nesse processo de interação, contudo, as redes sociais sendo utilizadas indevidamente, vai fazer o que acontece no filme, né? A criação de estereótipos e de relações fluidas, fazendo com que os indivíduos passem a se mostrar não como são, mas como a sociedade quer vê-los. Então, veja, dentro desse tema, a importância das redes sociais, ele quer falar do seguinte: ele reconhece que é importante, mas ele não vai focar em falar da importância em si. Ele vai focar dentro desse tema do mau uso, né, da maneira como as pessoas utilizam, dependendo da maneira como as pessoas utilizam, isso aí vai criar estereótipos e relações fluidas. Ele vai focar no modo como as pessoas usam. Se não for adequado, né, se não for com cuidado, isso aí vai trazer consequências, que seriam a criação de estereótipos e relações fluidas. Nesse sentido, qual a tese defendida pelo autor? Por que eu quis fazer essa pergunta no final do parágrafo?
Porque eu estou percebendo o seguinte, quando alguns me mandam texto, às vezes não tem tese. E aí eu pergunto, qual é a tese que você quer defender? Aí o aluno diz, eu quero falar sobre isso e isso. Só que não estava materializado no texto. Entendeu? Ou então, até está, acontece de estar, e na hora de defender o aluno começa a falar de outras coisas. Então é preciso, gente, no texto que é dissertativo, no texto que é argumentativo, é preciso estabelecer uma tese, que é o seu ponto de vista. A gente já estabelece no primeiro parágrafo, por questões de linhas mesmo, né? Por questões de espaço. Então não tem espaço para a gente produzir uma tese de 30 linhas, entendeu? Então tem que trabalhar a sua argumentação dentro do limite de linhas que você tem. No caso do Enem, você tem no máximo 30 linhas, né? Então, no primeiro parágrafo, você estabelece a tese que você quer defender. Porque se não tiver tese, a sua argumentação, né, que vai vir depois, ela não vai servir para nada, porque a competência 3 vai analisar como que você seleciona, organiza informações, interpreta informações, articula essas informações em defesa de um ponto de vista. Então, se você não estabelece esse ponto de vista que deve estar na sua introdução, tudo que você escrever depois vai ficar solto, entendeu? Então, a partir de hoje, fica a sugestão para vocês. Quando vocês terminarem o seu primeiro parágrafo, do canto, noutra folha, atrás, vocês coloquem essa pergunta: qual a tese defendida? Qual é a minha tese? Para você ir lá no seu parágrafo e você ter a consciência de que você vai defender isso, aquilo, eu vou falar sobre isso, o meu ponto de vista é esse. Porque às vezes eu estou percebendo que tem alunos que não têm a consciência, quando me mostram o parágrafo introdutório, eu estou percebendo que o aluno não tem a consciência do ponto de vista que ele quer defender, ou não está seguro, entendeu? Então é preciso estar muito claro qual é o seu ponto de vista, qual é a sua tese, o que é que você vai defender sobre a importância das redes sociais nas relações contemporâneas. Isso tem que estar explícito e delimitado, marcado linguisticamente na sua introdução, no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, certo? Para depois nós irmos para a argumentação do seu texto, a defesa e a comprovação do teu ponto de vista. Ok. Nessa conjuntura, aqui é o segundo parágrafo, certo? Nessa conjuntura, consoante o filósofo Zygmunt Bauman, acho que é assim, as relações estabelecidas entre as pessoas na modernidade fazem parte de um processo de extrema fluidez, pois são imprevisíveis e transformam-se muito rapidamente. Lembra que lá na tese ele falou que quando você usa as redes sociais indevidamente, né, de modo inadequado, isso pode criar estereotipações ou relações fluidas. Aí aqui ele retoma essa parte das relações fluidas. Porque esse processo de extrema fluidez, pois são imprevisíveis e transformam-se muito rapidamente. Sob essa perspectiva,
os indivíduos passaram a utilizar as redes sociais não como um meio para solidificar a vida em comunidade e o contato pessoal com os demais, mas antes de tudo, as utilizam para realizar conexões instantâneas que se desfazem quase que na mesma velocidade que são criadas devido à falta de profundidade nas relações sociais. Exemplo disso é o Tinder, uma rede social criada para estimular relacionamentos, combinando pessoas através de características em comum. Todavia, ao menor sinal de desinteresse, os indivíduos podem desfazer o match, né? E a conexão outrora criada passa a não mais existir. Então ele defende aqui que as redes sociais, quando elas são utilizadas nessa perspectiva, né, da fluidez desses relacionamentos, que eu estou falando de relacionamentos em todos os sentidos, não é só relacionamentos amorosos, eu falo de relações, de interações sociais. Então, quando essas interações elas acontecem nessa perspectiva fluida, escorregadia, né, que não se fundamenta, ela vai, ao invés de fortalecer esse contato social, esse uso das redes sociais, nessa perspectiva das relações fluidas, vai fazer com que as pessoas se distanciem, né? E aí ele cita, para comprovar essa questão da fluidez nos relacionamentos, o Tinder, né? Que é um aplicativo, né, de relacionamentos, e aí ele explica, né? Ele justifica o ponto de vista dele, essa fluidez nas relações, quando nesse aplicativo as pessoas, do nada, elas se não estiverem mais interessadas, elas desfazem o match e pronto, né? Ou então pode acontecer de só a pessoa vai passando e vai dando match para todo mundo, quando na verdade, qual foi o critério utilizado aí para que essa interação fosse realmente estabelecida ou consistente? Enfim, ele defende, a partir do uso desse aplicativo, não daria para falar de tudo. Ele utilizou, por isso que no argumento 3, nós vamos analisar de vocês como que vocês selecionam os argumentos, como que vocês organizam os argumentos, como que vocês articulam as ideias, como que vocês interpretam as ideias para defender o ponto de vista lá da tese. Porque o teu desenvolvimento, mano, tem que retomar o que você disse na tese. Senão, não vai fazer sentido. Entendeu? Tem que estar muito amarrado, bem articulado. Nesse caso aí, ele faz uma conexão com o que ele falou lá das relações fluidas, né? Gente, continuando, né, o nosso terceiro parágrafo. Ele vem dizer assim: outro sim, faz-se mister salientar a atuação do sistema capitalista como perpetuadora de uma teia social que privilegia o parecer em detrimento do ser. Sob esse prisma, consoante o pensador marxista Guy Debord, os indivíduos têm a necessidade de receber a aprovação da sociedade, que é obtida na contemporaneidade, por meio dos likes nas redes sociais.
Nesse cenário são bem vistos perante o corpo social os indivíduos que postam fotos utilizando determinada marca de roupa, comendo em determinado restaurante e postando em determinados pontos turísticos, por exemplo. Desse modo, as redes sociais criam a sensação de que a felicidade reside no que os indivíduos demonstram em suas publicações, fazendo surgir o estereótipo que prioriza as aparências em vez da vida real dos indivíduos. Então, lembra que lá na tese ele falou que as redes sociais são importantes para a interação, né, contemporânea, no mundo contemporâneo. Só que a tese dele o ponto de vista dele foi apontar problemas quando esse uso é feito de modo inadequado para ele. Então, quando é que essas relações sociais, por meio das redes sociais, acontecem de modo inadequado? Na opinião do autor do texto, é quando essas relações elas são fluidas e criam estereótipos, né? Perfis falsos, uma imagem falsa de si, né? E aí é o que ele fala, né? A questão dos likes, resumindo o que ele diz. Há essa necessidade do aparecer em relação do ser, é tanto que as pessoas vão querer postar as melhores fotos nos melhores locais, no ponto de vista do autor, né? Enfim, nas viagens e tal, e quanto mais likes, melhor, né? E aí ele fala que é desse modo as redes sociais criam a sensação de que a felicidade reside no que os indivíduos demonstram em suas publicações, fazendo surgir um estereótipo que prioriza as aparências em vez da vida real dos indivíduos. Então ele vê como um problema, né? Quando o uso dessa forma, dessa exposição nas redes sociais dessa forma, visa priorizar as aparências em vez da vida real dos indivíduos, né? E aí, qual o segundo argumento do autor para comprovar e defender a sua tese? Ele vai retomar exatamente quando ele fala dos estereótipos, né? Dos perfis que não necessariamente são verdadeiros, né? E aí ele argumenta falando do perigo que há em criar um perfil que não é seu, né? No sentido, não estou falando de perfis falsos, eu estou falando de uma imagem que não necessariamente é você no dia a dia, né? E aí ele, vendo aqui o ponto de vista dele, é como se tudo isso fosse uma mentira, né? Não é uma verdade. Então ele acha perigoso quando essas relações, né, sociais, por meio das redes, e aí quando eu tenho um interesse desses likes e de me expor cada vez mais, ele acha perigoso quando essa minha exposição me faz valorizar primeiro as aparências, né, o ter, em detrimento do ser. E aí, gente, travou aqui, pessoal, tem que esperar. Porque senão eu dou uma voadora no meio dos peitos desse computador. E
Tenham paciência aí, pelo amor de Deus, que eu não quero... Deu certo. Pronto, pessoal. No Enem, a conclusão tem que ser uma proposta de intervenção. Porque geralmente você vai na tese defender problemáticas, né? Aí vai comprovar essas problemáticas e na proposta de intervenção você vai solucionar esses problemas, né? Olha aí a proposta dele. Lembrando que a proposta de intervenção precisa ter estes 5 elementos: o agente, a ação, como a ação será realizada, quais os efeitos dessa ação e o detalhamento. Quanto mais sua proposta de intervenção ela é detalhada, ela explica como esses efeitos atingem a sociedade, ela explica como essa ação vai ser realizada, o modo como essa ação é realizada. Quanto mais ela é explicativa, clara, né, você vai ter uma nota melhor, né? Lembrando que, gente, é preciso que a sua proposta esteja articulada à discussão, a fim de resolver os problemas que você vem defendendo desde a tese. Nesse sentido, vamos ver como que ele propõe, né, isso. Destarte. O governo federal, o agente, tá vendo? Através do Ministério das Comunicações, aqui é modo, mas vamos focar ainda no agente. O governo federal, em parceria com as mídias sociais e emissoras de rádio e de televisão. Nós temos aqui um agente, aliás, os agentes, eles vão trabalhar em conjunto, mas nós temos um agente, que é o governo federal, em parceria com as mídias sociais e emissoras de rádio e televisão. Já tem 2 elementos. Eles vão fazer o quê? Através do Ministério das Comunicações, o modo, esses agentes devem investir, no caso o governo federal, em parceria com as mídias e as emissoras, por meio do Ministério das Comunicações, deve investir através da destinação de verbas governamentais. Isso é o modo como essa ação vai ser feita, né? Ele vai fazer o quê? Investir na veiculação de propagandas e de programas que debatam, em horários de maior pico de audiência, a utilização das redes sociais, mostrando não apenas os benefícios dessas ferramentas, mas levantando questões como a utilização indevida desses meios, a qual contribui para um processo de liquidez e estereotipação das relações entre os indivíduos. Percebem que ele consegue estabelecer a solução ao problema que ele citou lá? Porque essa ação ele propõe que o governo federal, em parceria com todos esses agentes aí, por meio de destinação das verbas, né, veicule propagandas. Não, invista na veiculação de propagandas e programas, né? E aí, onde ele vai detalhando essa proposta, não é em qualquer momento, é nos horários de pico de audiência, porque vai atingir mais público, né? Mais pessoas. E aí, ele vai tratar não só dos pontos positivos das redes sociais, mas também dos usos indevidos, como a utilização indevida, que pode gerar liquidez, né? As relações líquidas que não são consistentes, e então, ao invés de aproximar, distancia, né?
E as estereotipações, que é aquela questão lá dos perfis, né, falsos, né, da imagem falsa que a gente cria de nós mesmos. Tudo isso é ação. Assim, aí ele vai falar os efeitos. As pessoas desenvolverão um pensamento crítico em relação às redes e poderão, em contraste ao personagem Brooks, né, conhecer seus atributos e características, solidificando as relações em sociedade. Então, perceba que é tudo muito... Veja bem, gente, o detalhamento, o efeito, vamos aqui para o efeito. Não é só dizer assim, ó, assim elas vão desenvolver o senso crítico. Tá, aí o aluno já quer que eu dê um ponto a mais porque ele colocou o efeito. Mas veja a diferença de eu dizer, assim as pessoas desenvolverão um pensamento crítico. É efeito. Mas olha quando eu explico melhor como que esse efeito vai agir. É preciso também detalhar esses efeitos. Não basta só parar aqui no crítico. É preciso dizer que esse pensamento crítico é em relação às redes. E poderão... Está vendo os desdobramentos que ele faz desses efeitos? Né? Então, o que acontece? Se você, para o Enem, se você colocar agente, ação, como a ação será realizada e efeitos, e se estiver articulada a proposta, a tese, né, e tal, dá para te dar 160. Mas, às vezes, está tão fraquinho, né, o modo como a pessoa coloca o efeito, o modo como a pessoa coloca a forma que a ação vai ser realizada, que é até injusto dar 160. Então, é preciso um detalhamento. Essa proposta ela precisa estar bem robusta, completa, sabe? E é isso. Gente, vejam esse vídeo. É cansativo, eu sei, mas vocês precisam fazer um esforço. Foquem aí, né, em algumas informações que eu dei. Depois, se você quiser tirar o áudio e focar só no texto, você mesmo fazer sua interpretação do texto, compreender as articulações que o aluno vem fazendo no próprio texto, você mesmo ir compreendendo esse processo de como ele constrói a argumentação, como ele introduz a tese, como ele desenvolve a defesa e como é que ele propõe a solução dessa problemática, tudo articulado, a discussão tecida no texto. Depois retomem isso, é mais um modelo de texto que eu estou dando para vocês, para servir de exemplo, para que vocês possam produzir os próximos textos de vocês, tá bom? Mais uma vez eu peço o comprometimento de cada um, a dedicação, diligência, né, pelos estudos, zelo. Eu sei que é cansativo, assim, dessa forma, mas é preciso priorizar, é preciso se dedicar mais, é preciso se esforçar mais, tá bom? Esta semana eu vou continuar dando orientações sobre essa produção de texto, né, enviada. E aí só na próxima semana que nós já vamos ver uma outra produção, um outro tema. Esta semana eu já estou corrigindo os textos já enviados e estou dando já um retorno. Alguns eu já consegui enviar, outros não, mas ao longo da semana eu vou fazer isso, tá bom? Tenham um ótimo dia, muitíssimo obrigado. Vamos estudar, vamos nos dedicar. Façam a parte de vocês, que eu faço aqui a minha parte, tá bom? E é isso, até a próxima aula. Se cuidem.